Muito obrigado pela sua participação aqui nessa série, né? Mais um episódio da minha série que é Histórias que o Futebol Conta. Eu já gravei com vários times, né? Bota aí teus rivais, Botafogo, Vasco, Fluminense, já gravei com Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, então quase todos os times da Série A eu já gravei, né? Queria que tu falasse um pouco de ti, né? Se apresentasse um pouco, falasse um pouco da Artemis. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Artemis Batalha, eu sou jornalista e criadora de conteúdo lá no Instagram, @artemis.batalha. Sou flamenguista desde criancinha, viciada no Flamengo e viciada em futebol, não só no Flamengo, acompanho todos os times, todos os campeonatos, sempre vou em todos os jogos que eu consigo. Mas é isso, eu gosto muito de estar antenada, de estar acompanhando. Amo muito torcer, amo muito esporte, amo muito comunicação. E estou muito feliz de estar aqui hoje para poder conversar com você. Você falou que o teu início, né, com o futebol foi lá desde criancinha. Essa a primeira pauta, né? O início da tua relação com o futebol e também com o Flamengo. Então, essa história é até legal, é uma história legal de contar, obrigada por perguntar. Aqui no Rio são 4 times mais fortes, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Então, naturalmente, a gente vai torcer para um deles. O meu pai, e quase todo mundo da família do meu pai, é flamenguista. A minha mãe é tricolor, ela torce pro Fluminense. Mas a minha avó e minha tia são botafoguenses. Então tinha uma certa mistura na minha família. A minha avó queria muito que eu fosse botafoguense, para todas as mulheres da família serem botafoguenses. A minha mãe decidiu que eu não ia ter time até eu escolher meu próprio time. Ela falou que não achava justo porque todo mundo ia sair triste. Se minha mãe escolhesse, ia ser Fluminense. Meu pai escolhesse, ia ser Flamengo. Se minha avó escolhesse, ia ser Botafogo. Sabe, quem é que tem mais força aí? Então ela falou, não, a Artemis vai escolher o próprio time. E aí todo mundo tentava, né? Me dava camisa, me dava coisa, mas a minha mãe jogava tudo no lixo. Ela jogava no lixo, pra você ter noção. E aí quando eu tinha uns 4, 5 anos, tava tendo campeonato carioca, e ela me colocou pra assistir Vasco e Botafogo e Fla-Flu, que eram os jogos que iam passar na semana, e falou, cara, acho que já tá na hora de você escolher o seu time. E eu lembro de assistir, assim, eu era bem pequena, mas eu lembro de assistir. Vasco e Botafogo eu achei muito sem graça, não tive identificação com nenhum dos dois times. Mas aí no Fla-Flu, eu acredito até que o Fluminense tenha ganhado, porque eu lembro da minha mãe feliz, achando que eu ia torcer. E aí meu padrasto, na verdade, virou e falou, e aí? Acabou o jogo, você vai torcer pra que time? E eu falei, eu quero ser Flamengo. E aí, tipo, daquele momento em diante, eu escolhi ser Flamengo. E aquilo eu tinha uns 4, 5 anos. E desde então, tem muitos flamenguistas na minha família que, né, só fizeram esse amor aumentar. Desde então, é sempre em estádio, sempre atrás do Flamengo, sempre com esse amor, que não tinha como ser diferente. Você lembra a primeira vez que tu foi num jogo de futebol? Com Pode ser do certeza. Flamengo Sim, ou de outro clube? eu lembro perfeitamente. Foi no Maracanã, Flamengo e Vitória, e o Vitória ganhou de 1-0. Não tenho como esquecer desse dia. Eu lembro que eu saí do Maracanã chorando, falando pro meu pai que o Flamengo me odiava e que não era justo a primeira vez que eu ia no Maracanã, o Flamengo perder, e que pro Vitória, assim, tipo, eu tava muito triste. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei no Maracanã. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu passei no túnel e vi o campo, sabe? Tipo, me arrepio só de lembrar. A primeira vez que você vê o tamanho de um estádio, sabe? O Maracanã é muito grande. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Maracanã. Ele é muito grande, ele é muito lindo. Ainda era o Maracanã antes da reforma da Copa, mas era muito lindo e muito grande. Eu era muito pequenininho, eu tinha 8 anos. Então eu olhei assim e falei, cara, isso aqui é gigante. E eu lembro que eu era apaixonada pelo Obina, que jogava no Flamengo, e ele entrou nesse jogo. E eu tava assim, era o melhor dia da minha vida, até o Flamengo perder e eu jurar que o Flamengo me odiava. E voltei pra casa chorando. Mas essa Que foi a ano primeira foi vez. isso? Foi? Em que ano foi isso? E foi em 2008. 2008, Eu tinha perfeito. 8 anos. Perfeito. Bacana, é legal escutar isso, sabe? Eu gosto que as pessoas contam as suas histórias, né? Muitos, né, desde do primeiro episódio que eu entrevistei, muitos não lembram o ano, né, uma data certa, né? Mas sempre tem na memória marcada a primeira vez num estádio, sendo do teu time, como já entrevistei gente que foram num primeiro jogo que não era do seu time, né?
Então Ah, é sim, bacana de escutar isso, né? A primeira vez no estádio sempre é apaixonante, né? sim. Você falaste do Maracanã, né? Maracanã, eu não pude visitar ali por dentro no dia que eu fui, né? Eu fui no Rio de Janeiro, acho que final de 2014, começo de 2015. Eu conheci ele por fora apenas, né? Mas eu sei que é gigantesco, né? O Maracanã. Hoje, né? A oitava maravilha do mundo é o Maracanã, não tem, né? Sim. Espero que você tenha a Uh, oportunidade de ir um dia, mesmo que seja no setor visitante. Espero que você tenha a oportunidade, porque é muito legal. sim, sim. Ah, a gente vê as fotos, a gente vê jogos, né? Eu também, como tu fala, acompanho não só o Grêmio, mas como o futebol em geral, né? Os outros times brasileiros. E quando tu olha um jogo no Maracanã, até o meu time, quando joga ali, né? É surreal o negócio. É um estádio maravilhoso, né? Um estádio gigante e tem muita história ali, né? Já foi final de Copa do Mundo, Sim. de Libertadores. Uhum. Então é um estádio maravilhoso, né? Tem É muita maravilhoso. história. Esse ano, inclusive, eu fui no Flamengo e Grêmio, no Maracanã. Eu tava lá. Empate. Eu tava lá. Um jogo muito bom, né? O Grêmio empatou 1-1 e gol do Thiago Volpe no final de pênalti, né? Até então os gremistas pelo menos achavam que o Grêmio iria para se defender e para não levar uma goleada naquele dia. E foi claro que o Flamengo jogou muita bola e parou muitas vezes no Volpe, né? Mas o Grêmio, pelo que jogou, merecia empate. É. Mas O Flamengo continuando é nossa. surpreendente. Exatamente, né? Não tô perguntando tua idade, mas o que que tu viveu de melhor e pior com o Flamengo até hoje? Então, eu tenho 25 anos, eu faço 26 esse mês. Então, assim, nasci ali no finalzinho de 99. A geração 80, a geração 90, eu não vi. Eu ouvi falar pelo meu pai, pelo meu avô, Zico, Júnior, Leandro. Isso eu, infelizmente, não vivi. Então, eu sei que a primeira vez que eu fui no estádio foi com 8 anos. Depois eu comecei a acompanhar bastante futebol. Mas eu acredito que até os meus 13 anos, assim, é, muita coisa ficou turva na minha memória, sabe? A partir de uns 13 anos eu lembro muito, muito mais. Então, aquela parte ali que o Flamengo tava lutando para não ser rebaixado, eu lembro. Mas eu não sinto que eu vivi de ir atrás do Flamengo, porque eu era muito nova, de ir atrás do Flamengo e viajar para ver o Flamengo e coisas assim. Então, eu vivi a era Ronaldinho Gaúcho, eu vivi a era Didico e eu vivi a era 2019, que foi, assim, completamente diferente de tudo. Foi o ano mágico do Flamengo, um ano que nunca vai sair da minha memória. Tem vários momentos, várias histórias. Eu lembro de cada jogo desse ano, onde eu tava em cada jogo, porque foi, assim, um ano completamente diferente. Mas uma coisa legal é que eu digo que eu dei sorte, porque aqui no Rio, hoje em dia eu moro na cidade do Rio de Janeiro, mas eu morei por 11 anos numa cidade chamada Macaé. E lá em Macaé tem um estádio chamado Moacirzão, porque o time do Macaé, né, tem um próprio estádio. E durante essas obras do Maracanã para Copa, Olimpíada, etc., o Flamengo jogou muito no Moacirzão. Então eu tive a oportunidade de ir em vários jogos do Flamengo, mesmo morando a 3 horas de distância da capital. Eu acho que isso foi um fator assim, crucial para me aproximar do Flamengo, porque eu com 8, 9, 10, 11, 12 anos, ia, não, 8 não, mas assim, dos 10 aos 12 anos, eu ia muito no Mocizão com o meu padrasto ver o Flamengo, sabe? Essa fase Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love, foi nessa época. Então eu acho que a oportunidade de ver o Flamengo mais no estádio me aproximou, porque depender de uma estrada, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, para ver o jogo, eu criança teria visto bem menos, sabe? Mas a gente sempre se esforça, né? Sempre dá um jeitinho sempre para ver o time da Sim, gente, para ver uma partida de futebol, né? Você falou, né, vários nomes aí durante a tua resposta dessa pergunta. Falou de Zico, falou de Leandro, de Ronaldinho Gaúcho, né? Mas podemos citar outros aí, Petkovic, sim, Gabigol, né, também. Então, a próxima pergunta, a próxima pauta é sobre isso, é sobre os ídolos do Flamengo. Eu sei que a geração mais antiga, né, tem como o Zico como o maior, e talvez hoje o Flamengo tem o Zico como o maior ídolo na história, né? Então, mas as gerações antigas têm outro também. Mas eu queria perguntar para ti agora sobre isso, sobre os ídolos do clube, né? Da história do clube, que tem muitos, mas eu queria que tu resumisse para mim aqui, e os teus ídolos também, que com certeza são ídolos diferentes de alguns outros torcedores.
Sim. Eu acho que o Zico é uma unanimidade. É um cara que até hoje todo mundo sabe que é o número um. Então eu acho que Zico, Júnior, Leandro, Adriano, Petkovic, todos esses são ídolos incontestáveis do Flamengo. Se eu tivesse que colocar os ídolos, até Romário entra para muitas pessoas também. Agora, se eu tivesse que colocar os ídolos que eu vi, né, que eu estive vivendo assim mesmo, não tem como não colocar o Gabigol. Sei que muitos flamenguistas hoje em dia não gostam dele, mas o cara me deu 2 Libertadores, sabe? Ele e Zico são as únicas pessoas a marcar gols em final de Libertadores pelo Flamengo, então não tem como eu não amar o Gabigol. Eu amo o Gabigol, eu amo o Everton Ribeiro. Pra mim, ele é um ídolo do Flamengo, assim, subestimado. Apesar de todo mundo gostar dele, eu acho que quando falam de 2019, as pessoas falam muito Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E esquecem um pouco do Everton Ribeiro, que foi crucial pra gente ganhar tudo que a gente ganhou. Então eu coloco o Everton Ribeiro, eu coloco o Arrascaeta, com certeza. Eu coloco o Adriano, porque em 2019, 2009 eu já acompanhava o Flamengo. A jornada ali pro Hexa foi uma das coisas mais emocionantes, ainda mais sendo criança, tudo era tão legal. Então eu coloco o Adriano também. É, eu acho que não tem como deixar de fora. Em 2019, o time de 2019 tem poucos ali que eu não considero ídolos, sabe? Poucos. O Diego Alves eu considero ídolo, o Bruno Henrique eu considero ídolo. E o Felipe Luiz, que para mim ele tá traçando a sua carreira assim como um jogador que veio da Europa, que jogou muito bem no Flamengo, ganhou tudo no Flamengo, que quis se aposentar no Flamengo, estudou para virar técnico, teve a humildade de saber que você tem que começar de baixo, então ele começou nas categorias de base, ganhou vários campeonatos na categoria de base, subiu e para mim tá demonstrando um trabalho absurdo. Então ele também tá num nível ali de ídolo que talvez seja ídolo jogador e treinador. Sim, perfeito. Você falou de Arrascaeta, né? Eu achei que tu deixaria de fora, mas eu acho ele baita jogador, baita craque, né? Não só Sim, pelo Cruzeiro, mas principalmente com o Flamengo, né? Ele tem uma história incrível. E também hoje jogando pela seleção uruguaia, né? sim. Uh, mas eu queria perguntar outros nomes, talvez seja até nomes polêmicos, mas até gostaria. Mas se tu não quiser responder, tudo bem. Pode falar. Mas eu queria citar esses nomes porque eu acho que tem polêmica sempre por trás disso. E não melhor que uma flamenguista para me responder isso. Eu Ok, vou deixar esse. São 3 nomes, mas o vamos último, lá. o último, um eu vou deixar por último, que eu sei que gera muito polêmica. Ronaldinho Gaúcho e Wagner Love. Cara, eu não considero como ídolos. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho veio numa época muito importante. Assim, ele foi muito importante naquela época pro Flamengo. A gente precisava disso. A gente precisava tanto da mídia quanto do futebol. Mas eu não considero ídolo porque quando você pensa nos outros, o que ele fez no Flamengo acaba se apequenando, sabe? Comparado aos outros. Tanto o Ronaldinho Gaúcho quanto o Wagner Love. Eu acho que eles estariam numa prateleira abaixo de ídolos. Sabe? Respeito máximo, amei ver jogar, amo falar que eles jogaram pelo meu time. Mas eu não colocaria na prateleira de ídolos, sabe? Sim. Então, vou falar outro nome que talvez acho que seja a maior polêmica da história do Flamengo, pelo menos ao meu ver, né? Uhum. É o Bruno. O que Goleiro que Bruno. tem, o que tem a falar dele? Então, o que eu sinto, eu já falei isso para alguns amigos meus. Eu acompanhei o Bruno na época que ele jogava no Flamengo, e eu acho que ele se tornou de um goleiro bom para um goleiro ótimo. Um goleiro que tinha um futuro brilhante, provavelmente. Mas eu também sinto que, hoje em dia, a gente não tem como saber o que o Bruno se tornaria se ele não tivesse feito o que ele fez. A gente não tem como saber o que ele se tornaria. Ele poderia se tornar um César, que ficou sendo. Que jogou bem, depois virou banco de novo e foi o resto da carreira banco. Ele poderia virar um Paulo Vitor, que jogou bem pelo Flamengo, foi vendido para outros times e foi um goleiro sólido a carreira inteira. Eu acho que exatamente por ter a polêmica, todo mundo, quando fala do Bruno, precisa falar que ele era um goleiro excepcional e que ele tinha um futuro excepcional e que ele ia para a seleção, exatamente porque existe a polêmica. Então, eu acho que o fato de existir o crime que ele cometeu, eu acho que isso aumentou muito o que ele é, entende? Eu achava ele muito bom, eu me sentia muito segura com ele no gol,
Mas eu acho que as pessoas sempre falam dele como uma promessa muito, muito certa, sendo que a gente não tem como saber. Então eu acho que as pessoas sempre aumentam muito justamente porque tem a polêmica, sabe? A gente tem que falar, tipo, poxa, se o Bruno não tivesse feito isso, ele seria o melhor goleiro do Brasil. Não tem como saber, sabe? Eu não considero ele ídolo, acho que eu jamais consideraria. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, mas também só. Não é todo mundo de 2019, de 2009 que ganhou esse Campeonato Brasileiro. E que a gente vai considerar como ídolo. Então, eu não considero ele como ídolo e eu acho que tem essa questão de que todo mundo aumenta os feitos dele só para apagar um pouco a polêmica, sabe? Sim. Ele tem uma história bem polêmica, né? Como tu falaste, nem precisa mencionar aqui. Quem acompanha a notícia, quem acompanhou essa notícia lá atrás, Sim. sabe, né, do que ele fez, do Parou o que a Brasil. justiça. Exatamente. Então, estragou a história dele, né? Estragou a carreira dele. Trocando de assunto agora, falando já de um assunto melhor, mais suave, é sobre rivalidades, né? Diferente do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro tem 4 grandes clubes, né? Tem Flamengo, Sim, Fluminense, Botafogo e o Vasco. Aqui no Sul a gente tem só o Inter, né? Inter e Grêmio como os maiores, tem o Juventude ali, né? Como a terceira potência do estado e hoje, né? Muito abaixo do que a gente pensava que ia ter. Até o sim. Grêmio e Inter muito abaixo também do que vinham, né? Fazendo nos últimos anos aí. Mas perguntando para ti sobre rivalidades, né? Qual a maior rivalidade que tu acha no Rio de Janeiro? É Fla-Flu, é o Botafogo, é o Vasco? E perguntando também sobre isso, qual é o adversário que mais tu gosta de enfrentar e o que tu não gosta de enfrentar no Rio de Janeiro? Perfeito. Quando a gente fala de rivalidade, eu acho que quando eu penso sobre isso, eu sempre penso em eras. Se você falar na década de 60, não existia nada que não fosse Flamengo e Botafogo. Lá antigamente. Flamengo e Botafogo era a maior rivalidade. E depois eu acho que ali no início dos anos 2000 foi o Vasco. Flamengo e Vasco era um ódio, era uma coisa. E hoje em dia o Fla-Flu incomoda muito. Eu acredito que, assim, se você me perguntar de uma forma pessoal, o time que eu menos gosto é o Fluminense, aqui no Rio. Eu acredito que o Botafogo tem ali o jeitinho dele, ele é o time com uma torcida menor, ele é o time que a galera fala que é dos idosos, ele é meio que o time que os outros. Não vou dizer que a gente tem pena do Botafogo nem nada, mas assim, o Botafogo ganhou a primeira Libertadores ano passado, desde 95 não ganhava nenhum título, a gente meio que não tinha medo do Botafogo, vamos colocar assim. O Vasco, eu respeito algumas coisas da história do Vasco. Eu não respeito tudo, porque eu acho que aumentam também essa coisa de, porque o Vascaíno não abandona. Quem gosta do time não abandona, não é porque é Vascaíno. Flamenguista que é flamenguista não abandonou quando a gente estava ferrado. Tricolor não abandonou quando caiu. Então, tipo, eu não compactuo com isso. Mas a história do Vasco, o começo da história, a criação do estádio, todas essas coisas eu respeito. Eu acho que o Vasco tem algumas coisas que podem bater assim no discurso. Agora o Fluminense, eu acho que eles, assim, se a gente for falar de estádio, o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã. Eles não têm um estádio próprio para. Se a gente for falar de títulos, eles não têm mais título que o Flamengo. Eles ganharam também a Libertadores agora. A torcida, até 2010, 12, que foi a era Fred e Conca, de acordo com as pesquisas aqui, o Fluminense tinha menos torcida que o Botafogo. Era uma coisa ainda mais nichada. Então, acho que nenhuma dessas coisas que a gente costuma usar para sair em vantagem do adversário, tipo, porque eu tenho estádio, porque eu tenho mais torcedor, porque eu encho o Maracanã, eles não têm nada. E eles ainda têm a soberba de sempre falar que são os maiores, que é a torcida do Fluminense. Então, eu não gosto. Agora, indo para a segunda pergunta, que é quem eu mais gosto de enfrentar, eu acho que não existe atmosfera igual a Flamengo e Vasco no estádio. O Flamengo e Botafogo é legal, o Fla-Flu é, né, um clássico, bem clássico, mas no estádio, e eu acho que, sei lá, eu gostaria muito de saber se os outros flamenguistas que vão ver esse vídeo concordam comigo, mas eu acho que Flamengo e Vasco no estádio é uma atmosfera diferenciada. Perfeito. E olhando na visão Brasil, né? Temos hoje acho que talvez o time que mais bate de frente com o Flamengo é o Palmeiras. Isso acho que não tem, não, nem o Fla-Flu, nem Uhum. Botafogo, nem Vasco, né? Eu acho que o Palmeiras é o único time que bate de frente com o Flamengo. Mas visão Brasil, olhando para o Brasil todo, os times que tem no Brasil, né?
Qual é o adversário que tu mais gosta de enfrentar e qual o pior? Cara, o pior é o Palmeiras. Não tem como. Isso eu nunca gostei do Palmeiras, mas realmente, como flamenguista, o Palmeiras todo ano tá competindo a mesma coisa que a gente. Esse ano, o Flamengo e o Palmeiras estão ponto a ponto no Brasileirão. A final da Libertadores vai ser Flamengo e Palmeiras. Então, é a rivalidade do Brasil no momento. É a rivalidade do Brasil. Então é o time mais chato, é o time que, cara, a gente nunca vai jogar contra o Palmeiras esperando com certeza uma vitória. É tipo, sempre uma surpresa. Então, com certeza é o que eu não gosto. Se eu tivesse que falar um outro time assim que eu também não gosto muito, é o Galo. Não por medo nem nada, mas eu não gosto do Galo. Agora, um time que eu gosto de enfrentar é o Inter. Porque geralmente o Flamengo ganha no histórico recente, porque até um tempo atrás, ir para o Rio Grande do Sul era a derrota certa para o Flamengo, seja com o Grêmio, com o Internacional, ou até se fosse contra o Juventude, né, indo para o Sul no geral, a gente perdia. Esse ano que a gente saiu vitorioso, graças a Deus. Mas eu sempre acho que jogos com o Internacional são, sei lá, são interessantes. Eu fui nos últimos e é sempre legal de ver. Eu sempre gosto de enfrentar o Internacional. E o Cruzeiro também. Geralmente a gente teve ali final de 2017 que a gente perdeu, foi chato, mas eu também sinto que são jogos emocionantes, sabe? Agora o pior, Palmeiras, com certeza. Perfeito, você falou tudo. Também acho que Palmeiras, como eu falei antes, Palmeiras e Flamengo, acho que hoje é as que mais medem força, né? Pela questão de dinheiro, pela questão financeira, né? Que é os maiores clubes que mais têm dinheiro, né? Que podem gastar, Sim, né? Milhões no seu elenco. Então, como tu falou, né? Então, estão medindo força aí pelo Campeonato Brasileiro e disputando o título da maior competição aí da América, exato. né, que é a Libertadores. Então não tem Palmeiras e Flamengo as maiores equipes hoje no Brasil, né? Sim, Para nós já indo para o encerramento é aquele momento da pergunta surpresa, né? Eu tenho medo. É bem tranquilo, não é sobre a história do clube, né? Não vou perguntar a escalação lá de 1970. São perguntas sobre as tuas histórias com o futebol e Perfeito, com o Flamengo. Vou perfeito. sortear aqui, são 10 perguntas, é sempre Ai, que legal, sorteio. gostei. Bacana. Uma superstição ou mania que você tem em dia de jogo. Cara, eu tenho algumas, eu sou uma pessoa supersticiosa. Eu tenho uma coisa que é, toda vez que eu vou no Maracanã, eu vou com a mesma blusa até perder. Então, assim, eu comprei a blusa nova desse ano, né? Eu ganhei, na verdade, a blusa nova desse ano, que é linda. Eu fui num jogo, o Flamengo ganhou. Eu falei, eu não vou trocar. Aí vai numa outra semana que eu já lavei, eu vou com ela de novo. Eu vou com ela de novo. Perdeu, eu troco. E aí ganhou, aí eu vou com ela de novo. Porque eu sinto que se eu trocar de camisa, acabou. Agora, uma outra superstição que eu tenho. Apesar de trocar de camisa, eu não vou com camisa branca pro Maracanã. O Flamengo tem as camisas vermelho e preta. Geralmente a camisa 2 é branca e a 3 é qualquer coisa. Ele sempre inventa uma coisa diferente. Eu não gosto de ir pro Maracanã com camisa branca. E eu acho feio. Quando você olha o Maracanã assim, todo mundo de vermelho e preto é lindo. Só que a galera vai de branco, vai de bege, vai de amarelo, vai de rosa, vai de azul. Tinha gente contra o Racing de blusa azul. Isso não existe. Eu, além de achar feio, eu acho que dá azar. Então eu não vou pisar no Maracanã. Eu fiz isso uma vez na vida para nunca mais. Eu não vou pisar no Maracanã de blusa do Flamengo branca. E a minha última superstição é que se eu estiver vendo o jogo em casa, eu sempre tenho que tomar banho logo antes do jogo. E essa superstição vem de uma história engraçada que eu tenho certeza que a culpa do 7-1 foi minha. Porque na Copa eu tomava banho antes de todo jogo. Adivinha qual foi o único jogo que eu não tomei banho antes? Do Foi o Brasil. 7-1. Eu tirei um cochilo, eu nunca tiro cochilo à tarde. Eu tirei um cochilo quando eu acordei. Faltava 5 minutos pro jogo. Eu tava assim, meu Deus, quem eu sou? Aí eu sentei no sofá assim, comecei a ver o jogo. E foi 7-1 e eu fiquei, cara, eu não acredito. Então eu não deixo de tomar banho antes do jogo. Acho que essas são as minhas maiores superstições. Perfeito. Eu vou ler mais uma, então. A gente tem um Vai lá. tempinho aí. Ficar 10 anos sem um título ou perder 10 jogos consecutivos para o seu maior rival. Nossa, perder 10 jogos consecutivos, filmar rival. Isso ia ser horrível. A gente ia virar chacota no Rio de Janeiro. Mais 10 anos sem título.
é triste demais. Ainda mais agora que a gente tem ganhado mais títulos, ia ser muito ruim. Ia ser muito ruim. E aí eu perderia até 10 pro Fluminense, que é o que eu menos gosto. Eu aceitaria perder 10. Uma da minha série é histórias que o futebol conta. São histórias de torcedores que vivenciaram com o seu clube, com o futebol, com a camisa, né? Seja ela como for, né? Então, Artemis, agora é aquela hora que eu sempre peço para o torcedor contar uma história relacionada ao time do seu coração, ao futebol, como eu falei, eu vivenciado no estádio, uma Sim, história que te marcou, uma história que o futebol conta da Artemis. os jogos mais legais que eu já fui na minha vida. Foram muitas coincidências em um jogo só. É, os dois flamenguistas assim, mais presentes na minha vida são o meu pai e o meu padrasto. Eles têm visões muito diferentes de futebol. O meu pai tem uma visão mais de quem já jogou bola, sabe? De técnico. E o meu padrasto tem mais uma visão de espectador, de analisar o que está acontecendo no jogo. E é muito legal quando os dois estão conversando comigo de futebol, porque eu aprendo muito. Então eu amo muito que esses dois flamenguistas têm uma influência muito grande em mim. E uma única vez eu tive a oportunidade de ir no Maracanã com os dois. Fomos só nós três. E foi justamente num jogo que foi no dia do aniversário do Flamengo, que é dia 15 de novembro. Então, tipo, só isso já é uma coincidência gigante, foi assim, maravilhoso. E o jogo foi Flamengo e Santos. E nesse jogo, que foi em 2018, 15 de novembro de 2018, o Gabigol estava no Santos. Só que já tinha uma especulaçãozinha de que o Flamengo queria comprar ele. E teve um pênalti pro Santos. Quem foi bater foi o Gabigol. E o Gabigol é um ótimo batedor de pênalti. Ele perdeu o pênalti porque o goleiro César agarrou. Eu acho que ele agarrou, acho que o Gabigol não perdeu, não. Acho que o César agarrou. E aí o Maracanã foi a loucura, chamando o Gabigol pra vir pro Flamengo. E aí eu lembro que naquele momento que tava, tipo, tudo muito misticamente dando certo ali, sabe? Eu senti, eu falei, cara, eu acho que o Gabigol vai pro Flamengo e a gente vai ter boas coisas disso, sabe? E aí o Gabigol foi pro Flamengo, o resto é história. E eu nunca vou esquecer esse jogo, porque eu tava com as minhas duas maiores referências de futebol e de Flamengo no aniversário do Flamengo, sabe? E um jogo que a gente saiu vitorioso. Então, tipo, esse jogo é um jogo que eu sempre gosto de destacar. Que é um daqueles dias que você fala, cara, isso aqui não é só futebol. E eu amo muito ser feliz através desse esporte, sabe? Essa é a minha maior história com o Flamengo, porque junta tudo que eu gosto, sabe? Junta as duas pessoas que mais me ensinaram sobre futebol com o meu maior ídolo no Flamengo, que eu vi, né? O meu maior ídolo que eu, que eu tive a honra de presenciar estando no estádio que eu amo tanto, no dia que o meu time faz aniversário, eu falei, cara, aquele dia ali me mostrou por que eu sou Flamengo, sabe? Assim, claro que a gente tem outras histórias de final de Libertadores, que a gente, no segundo gol, a gente tava chorando o primeiro gol. Mas acho que essa história que eu contei resume o quanto o Flamengo é importante pra mim, sabe? Antes de passar as palavras para ti, para as considerações finais tuas, eu quero agradecer a tua participação aqui, né? Agradeço, né, imensamente a tua participação. É uma honra, né, receber mais uma torcedora aqui, agora do Flamengo, né? Então, tem muitas histórias bacanas e a tua também foi muito legal. Então, muito obrigado pela participação. Desejo tudo de bom na tua vida, né? Também jornalista, né? Então, é uma profissão muito legal. E as considerações finais são tuas. Obrigada, Lucas. Cara, eu tô muito feliz pelo convite, de verdade. Eu adorei a ideia do seu quadro. Eu vou assistir todos os episódios anteriores. Eu achei muito legal, de verdade. E me deixou muito confortável para poder contar a minha principal história e responder todas as perguntas. Você é um ótimo jornalista, porque eu adorei todas as perguntas que você me fez, sempre no ponto. Me deixou sempre na cara do gol para responder. Então, realmente, gostei muito de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E espero que a gente possa fazer mais vídeos futuramente em algum outro quadro, ou sobre alguma outra coisa, ou quando o Flamengo enfrentar o Grêmio novamente. Espero um dia poder conhecer o Rio Grande do Sul, indo atrás do Flamengo, que é uma coisa que eu ainda não fiz, mas quero muito. E novamente te agradecer. Eu amei muito participar, de verdade. Muito obrigado, as suas palavras foram muito boas. Eu fico orgulhoso de escutar isso, eu fico grato por escutar sobre o meu trabalho, né? Então, que bom que tenha gostado, né? Muito obrigado mesmo e que Deus te Obrigada. abençoe sempre. Obrigado. Você também, valeu, obrigada.